Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, nós celebramos nesse dia 14 de maio, a festa de São Bonifácio Mártir. Não podemos confundi-lo com outros, porque temos pelo menos 8 santos com o mesmo nome. Muitas vezes se confunde com bispo e Marte, mas não. Esse São Bonifácio que nós celebramos hoje, ele não é o bispo cuja imagem é famosa, não. Ele é um leigo, um santo mártir. Vamos considerar a história desse santo, ver a ação do Espírito Santo em sua vida e depois vamos fazer as orações do primeiro dia da novena do Divino Espírito Santo, que é hoje o primeiro dia da novena, para prepararmos para a festa de Pentecostes. São Bonifácio nasceu em Roma, na cidade santa de Roma, no século III. E então era a era do imperador Maximiano. Este imperador é do ano 285 ao ano 305. Havia uma jovem rica, muito rica, de nome Aglaida. Este era o nome desta senhorita, filha de um governante chamado Romana. Aglaida morava em iniquidade com o seu servo Bonifácio. Então, São Bonifácio vivia uma vida de pecado com esta senhorita Agládia, ambos romanos, e ele era o escravo desta senhorita. Escravo não só nos serviços manuais, mas escravo também no serviço ao pecado, à concupiscência, à lascívia. Bonifácio era um homem inclinado à embriaguez, mas que, assim como ela, era generoso, hospitaleiro e compassivo com todos. Então, mesmo cheio de vícios, de mazelas abundantes, tinham certas virtudes também, a hospitalidade, a generosidade e outras por aí. Dentre elas se destaca mais o fato de ser compassível com todas as pessoas. Ambos passaram a sentir o tormento em suas consciências de viver em transgressão e desejar obter a purificação do pecado. Então, diante de uma vida tão lasciva, ao mesmo tempo acompanhada de obras de certas virtudes, estes santos, estas almas ainda cheias de pecados, ainda não santas, sua consciência pesou e os incriminou, e eles estavam decididos a seguir a voz da consciência que os increpava, os realmente incriminava e impelia a sair de semelhante vida. Chegou ao conhecimento da jovem Aglaida que quem conservasse as relíquias dos santos mártires em seus aposentos e as venerasse, receberia um grande amparo para obter a salvação da alma. E aqui vai ser o primeiro passo da conversão. Em realidade, o segundo. O primeiro foi a acusação da consciência, que os incriminou, a São Bonifácio e Santa Aglaida. Agora chegará um meio, vai ser a busca das relíquias de santos mártires. Então chegou ao conhecimento de Aglaida que quem conservasse as relíquias dos santos mártires em seus aposentos e as venerasse receberia um grande amparo para obter a salvação da alma. Com suas intercessões, os pecados diminuiriam e as virtudes prevaleceriam. Então Aglaida estipulou que Bonifácio partisse ao Oriente, onde os antecessores de Diocleciano, imperador do ano 284 ao 305, haviam em muito perseguido os cristãos e trouxesse as relíquias de algum mártir que se tornaria o guia protetor de ambos. Então vemos aqui a grande importância. A consciência os incrimina e eles sabem que eles estão errados mesmo, não acusam. Depois, um meio eficaz, buscar a relíquia de um santo mártir. Hoje nós vemos os colecionadores de relíquias. Por serem colecionadores de relíquias, eles são impíos. E por serem colecionadores e não devotos, por isso não se tornam outras relíquias. E vamos ver aqui que, de fato, levar a cabo foi
o meio eficaz para que estes dois deixassem o pecado e se tornassem santos, ambos. Enquanto se despedia, Bonifácio riu-se e perguntou brincando: Minha dama, se encontrarem a mim antes que eu as encontre, ele se referia às relíquias, né? Se encontrarem a mim antes que eu as encontre, aceitar-me-ás como relíquia? E o santo aqui, com seu bom humor, está dizendo: Olha, minha senhora, se os perseguidores me encontrarem e me matarem, eu virar um Marte, e os meus ossos chegarem até a senhora me terá por relíquia? E Aglaida, que era pecadora, mas já estava no período de sua conversão, dando os passos, repreendendo-o, disse que tal missão sagrada deveria ser encarada com seriedade. Que belo, não? Hoje, quem busca relíquias de santos mártires, verdadeiras ou falsas, não vamos entrar no mérito da questão, vai lá em sites de busca, os amigos que abrem as teclas, reparte, fracciona, de tal modo que para saber que é um fragmento pelo menos de um osso tem que ter uma lupa. E isso com nenhuma piedade, com nenhum temor, totalmente fora da lei canônica, são profanar, depois tira a credibilidade ao romper o selo das relíquias e etc. E o santo estava brincando e dizendo: bom, se me matam e me enviam meus ossos para a senhora aceitará? Ela vai dizer: não, em missão tão sagrada nós não podemos brincar, temos que ter seriedade. E o santo levou isso a sério. Bonifácio refletiu sobre as palavras da jovem Aglaida durante toda a viagem e julgava ser indigno de tocar nos gloriosos mártires. Ao chegar na cidade de Tarso, na Cilícia, hoje é Turquia, a mesma cidade do apóstolo São Paulo, que o São Paulo apóstolo havia nascido, Bonifácio deixou seus companheiros de viagem numa hospedaria lindeira e adentrou o centro da cidade onde os cristãos eram torturados, porque ele foi justamente buscar um desses que morriam por causa do nome de Nosso Senhor. Impressionado pelos animalescos e horríveis tormentos e vendo as faces dos santos mártires radiarem a graça de Deus, Bonifácio maravilhou-se pela coragem deles. Estamos falando de um escravo do pecado, da carne e do vício do álcool que vivia em concubinato com uma senhorita chamada Aglaida, que a consciência de ambos remordida pela vida que levavam, sabem que o mártir, tendo a relíquia de um mártir em casa, será objeto de santificação para eles. Ele faz essa expedição atrás de um mártir e, ao chegar na Cilícia, ele vai ver o procedimento do martírio. Não vai encontrar só os seus ossos gloriosos para, obter um e levar para sua casa e aí venerar. Não, ele vai ver o procedimento, como que se torna um mártir. Da crueldade do verdugo, o ódio à nossa religião católica da parte dos que perseguem e o amor de Deus abundantíssimo nas almas daqueles que morreram pelo nome de nosso Senhor. Bonifácio maravilhou-se pela coragem deles. Beijando seus pés, o servo rogou aos confessores que aceitassem-no estar entre eles nas torturas. Aí São Bonifácio vai ter a dita de ter um mártir martirizado, onde ele vai beijar os pés desse sagrado corpo e vai pedir semelhante valentia para estar na companhia desses confessores da nossa religião. Assim o jurista aprendeu, indagou que o dissesse quem era, pelo qual somente respondeu: sou cristão. E estamos aqui no século III. Ser cristão é sinônimo de ser católico. Não existe outros. Não existia e não existirá. É católico, cristão e o resto é herege, cismático, etc. Logo ele disse: sou católico. E recusando-se a oferecer sacrifício aos ídolos, os carrascos rasgaram as suas vestes e penduraram-no de cabeça para baixo. Então começaram a espancá-lo e só pararam quando seus músculos já estavam desprendidos do corpo e seus ossos expostos. Logo ele levou uma surra a tal ponto que suas carnes se desprendiam dos seus ossos, ou seja, foi muito maltratado.
Logo em seguida, enfiaram agulhas sob suas unhas e finalmente derramaram de latões fervente em sua garganta, mas pelo poder de Deus o servo permaneceu ileso. Aqui era piche que eles derramaram sobre esse glorioso mártir. E Deus Nosso Senhor assiste com este milagre de o deixar ileso. E as pessoas que presenciaram esse milagre clamavam: grande é o Senhor Deus dos cristãos. E começaram a apedrejar o jurista e dirigiram-se ao templo pagão para arremessar os ídolos ao chão. Estamos falando, repito, insisto, um bêbado promíscuo que vai atrás de uma relíquia de um mártir para a sua senhorita, que era também instrumento do seu pecado, a qual ele servia como escravo nos trabalhos e nas paixões. E ao ver o martírio, ele vai se tornar um mártir e, com seu exemplo de mártir, de virilidade, de virtude, de fortaleza, de amor heróico a Deus, ele vai atrair outras almas à nossa religião. Na manhã seguinte, quando as coisas haviam se acalmado, o jurista ordenou que o santo mártir fosse jogado no caldeirão de piche fervente. Quando foi, uma quantidade muito maior de piche foi jorrada do caldeirão, caindo e queimando os carrascos. Novamente São Bonifácio saiu ileso. Então, finalmente, o mártir foi sentenciado à decapitação, pela qual entregou sua alma ao Senhor no dia 14 de maio. Do ano 290, dos seus ferimentos jorraram leite. Através desse último milagre, Cristo conquistou mais de 500 almas que o presenciaram. Então, diante dos milagres que vão acontecendo com o martírio de São Bonifácio de Tarso, vão atraindo mais almas para a Deus Nosso Senhor. Enquanto isso, na hospedaria, os companheiros de São Bonifácio estranharam a demora e começaram a procurá-lo pela cidade, imaginando que ele havia ficado bêbado em alguma taverna, como era costume dele. Depois de um tempo, encontraram uma das testemunhas de seu martírio que o levou ao local onde o haviam decapitado. Após reconhecerem o corpo de seu companheiro, eles imploraram pelo perdão de seus pensamentos iníquos e trouxeram suas relíquias de volta a Roma. Na véspera da sua chegada, um anjo apareceu a Aglaida, que era a senhorita, que era dona de São Bonifácio, por ser sua senhora, ele era escravo dela, e era a concubina dele, com quem ele pecava carnalmente falando, e outras iniquidades também, que estão anexadas a esse pecado. Então o anjo avisa Aglaida enquanto sonhava e disse para preparar-se para receber seu antigo servo, agora contado dentre eles no céu. Ao acordar, Aglaida convocou o clero e recebeu as relíquias com grande reverência. Então a jovem construiu uma igreja e a dedicou ao santo mártir. Lá ela consagrou suas relíquias glorificadas por inúmeros milagres. Após distribuir todos os seus bens aos pobres, ela partiu para o mosteiro, onde dedicou seus últimos anos da sua vida em oração e tamanho ascetismo que ganhou de Deus o dom de fazer milagres, virou uma grande taumaturga, o dom da taumaturgia. Santa Aglaida foi sepultada no ano 303 ao lado de São Bonifácio, enquanto os pecados de um haviam sido purificados pelo sangue, os da outra foram lavados pelas lágrimas da penitência. Ambos tornaram-se dignos de parecer sem mácula diante do Senhor, que não deseja a morte do pecador, mas que ele se arrependa e viva eternamente. E aqui se cumpriu então o que diziam, que quem conservasse a relíquia dos santos mártires em seus aposentos e as venerasse, receberia um grande amparo para obter a salvação da sua alma. E foi nesta viagem, nessa expedição, que São Bonifácio de Tarso, que nós celebramos hoje, virou um mártir e expiou seus pecados de escravidão ao pecado, à carne e o vício do álcool, e depois também, ao chegar seus ossos para sua
concubina, a transformou numa penitente e hoje reina no céu. São Bonifácio de Tarso, junto com Santa Aglaida, ele Marte e ela penitente. Então aqui nós vemos a ação do Divino Espírito Santo, porque foi ele que tocou nas consciências de ambos para deixarem a vida do pecado e para obter a graça da salvação. Então, nesse primeiro dia da novena que nós iniciamos ao Divino Espírito Santo, coincidindo com a festa deste Marte, que fizemos memória no Santo Sacrifício do altar, que há pouco celebramos, nos pareceu oportuno invocar seu auxílio e também de sua companheira Santa Aglaida para iniciar essa novena, movidos também pela graça que os moveu. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.